Então, nós estamos aqui hoje para falar desse constante equilibrar na vida da mulher, né? A minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, eu me vejo às voltas com esse dilema de controlar a vida pessoal e a vida profissional. E vocês? Me conta aí, né? Me dá um joinha se vocês também se percebem nessa luta para conciliar vida pessoal e vida profissional, e mais questões as questões do envelhecimento, da menopausa, as questões das nossas emoções, o gerenciamento das nossas emoções. Dá um joinha aí para me saber que eu não estou sozinha nessa peleja, né, de equilibrar. Então, gente, para passar mais tempo com a família e sem deixar de lado os meus objetivos profissionais e o meu propósito, eu tive que caminhar assim numa corda bamba, né? Vocês já viram no circo, né? O equilibrista, os acrobatas que caminham em cima de uma corda e ainda vão equilibrando vários objetos, jogando para cima e pegando e sem deixar nada cair, sem se desequilibrar, sem cair no chão. Então, a vida da mulher é um constante equilibrar, né? O tempo todo. Vou contar para vocês uma historinha que vai ser uma metáfora para esse equilibrismo do qual eu estou falando hoje. Me fala se você conhece esse livro aqui, O Equilibrista. Ele é da Fernanda Lopes de Almeida e do Fernando de Castro Lopes, da editora Ática. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas e esse livro aqui eu trabalho muito no consultório com as minhas clientes, exatamente puxando essa metáfora do equilíbrio na vida, né? Aqui, no caso, no consultório, eu faço essa metáfora levando essa questão do equilíbrio para a vida de um modo geral, não só nas questões da mulher, mas para a vida de um modo geral. Então, vamos ver a historinha do equilibrista aqui para você entender a metáfora que eu estou dizendo. Olha, vê se você consegue ver uma pessoa em cima da corda bamba aqui. Era uma vez um equilibrista. Ele vivia em cima de um fio. Então, esse equilibrista vivia em cima de um fio e abaixo dessa linha, desse fio, tinha um abismo. Esse equilibrista nasceu numa casa que estava colocada também em cima de um fio. E ele foi avisado desde que nasceu que a casa poderia desmoronar a qualquer momento. Aqui tem um aviso sobre a casa. O aviso diz assim: aviso, esta casa está por um fio. Então, o equilibrista pensou assim: acho que vou me mudar daqui. Aí ele foi andando pelo fio e logo percebeu que não havia nenhum outro lugar para ele morar. O equilibrista ainda era bem jovem quando ele percebeu que era ele mesmo que tinha que ir inventando o que acontecia com aquele fio no qual ele andava em cima. Então ele percebeu, ainda muito jovem, que ele tinha o comando daquele fio, que era ele mesmo que tinha que inventar para onde aquele fio ia. E ele ficou admirado. Meu Deus, que responsabilidade! Então, ele descobriu que se ele queria ter uma festa, ele tinha que criar a festa em cima do fio. Se ele queria fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, ele tinha que construir a viagem em cima daquele fio. Então, ele ia transformando aquele fio nas coisas, nos acontecimentos da vida dele. Uma viagem, uma festa, um curso, uma família, etc. E ele foi ficando admirado de quantas coisas ele podia fazer com aquele fio, né? E esse equilibrista, ele procurava se encontrar com outros equilibristas. Porque quem não era equilibrista não entendia essa vida do equilibrista. Então, quando o equilibrista se encontrava com outros equilibristas, o outro perguntava: como vai você? E aí o equilibrista respondia: vou me equilibrando dentro do possível. Olha aqui, que vocês podem ver que a palavra possível foi feita com o fio da vida dele. E, de vez em quando ele pensava: bom, parece que é bom ser equilibrista. Eu gosto de ser equilibrista. Depois, no outro momento, quando as coisas estavam muito difíceis, ele falava: pensando bem, não, é muito dura a vida de um equilibrista. Depois, num terceiro momento, ele falava: pensando melhor, é ruim e é bom ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado. Então, de vez em quando, para finalizar aqui, o equilibrista olhava para trás
e podia avaliar quanta coisa ele já tinha feito com esse fio, quantas coisas, por tantos lugares que ele passou com esse fio e como que ele se equilibrou tantas vezes. E ele chega à conclusão: puxa, afinal, meu chão fui eu mesmo que fiz. Então isso é uma metáfora, né? Você transfira isso para a sua vida e veja-se como uma mulher que já desde que nasceu caminha sob uma corda bamba e precisa inventar a sua vida, precisa inventar os acontecimentos, criar os acontecimentos e continuar se equilibrando, continuar nesse malabarismo, né? Nós, mulheres, já fizemos várias conquistas até hoje e temos cada vez mais confiança de que nós podemos sim ser mulheres bem-sucedidas, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Há essa certeza, há essa confiança. Porém, as mulheres, nós ainda sentimos culpa por não darmos conta de tudo. Nós nos cobramos de dar conta de tudo, tudo. Especialmente no que diz respeito ao tradicional papel feminino. Olha, a falta de tempo para curtir a família e a sensação de estar em constante dívida com os nossos filhos e com o esposo são fantasmas que povoam os nossos pensamentos constantemente. E esses fantasmas muitas vezes nos impedem de estar inteiras de corpo e alma, tanto em casa com a família quanto no trabalho. Geralmente é assim, me fala se eu estou errada. Às vezes a gente está em casa pensando no trabalho. Outras vezes a gente está no trabalho pensando nas coisas da casa. Então nós ficamos, não ficamos inteiras nas nossas atividades, nós ficamos divididas. Nós somos verdadeiras mulheres malabaristas. Nós praticamos acrobacias todos os dias, com equilíbrio e destreza, porque diariamente nós temos que enfrentar a conciliação desses múltiplos papéis, né? Dessas múltiplas demandas, dessas solicitações que são feitas a nós de todos os lados, né? Casar, ter filhos, trabalhar fora, são escolhas da mulher que exigem esforço, dedicação, organização, planejamento, altruísmo, generosidade, doação, paciência, muita disposição física e muita energia. Nós queremos mais qualidade de vida, queremos ter uma vida pessoal satisfatória e realizada, queremos ter uma vida profissional fantástica, mas ao mesmo tempo nos deparamos com as questões da maturidade, com as questões do envelhecimento, com a gestão das nossas emoções, né? Muitas emoções que nos assaltam todos os dias, e nós queremos gerenciar isso de uma forma equilibrada, harmônica, né? E eu digo para vocês o seguinte: é impossível ser uma excelente dona de casa, uma esposa e uma amante dedicada, ser uma mãe exemplar, ser uma profissional brilhante, ser uma ótima aluna e ainda assim ter uma aparência jovem e bem cuidada. Nem sempre a mulher está afim de sexo quando chega em casa cansada. Nem sempre ela pode dar atenção a um filho doente, porque ela tem que ir trabalhar e às vezes tem que deixar o filho com terceiros. Nem sempre a casa está arrumada e organizada como ela gostaria que estivesse. E muitas outras coisas na nossa vida que não saem como é esperado, como é o esperado. Essas coisas são normais, gente, né? A gente ter que lidar com alguns fracassos, com algumas coisas que não dão certo, não saem como o esperado, é normal. Mas eu vejo que muitas mulheres não se perdoam por alguma coisa não ter saído como era desejado por ela ou como era esperado. E, por outro lado, muitos homens, muitos maridos são super exigentes com as suas esposas. Isso, gente, sem contar que nós temos hoje muitas famílias em que as mulheres são as cabeças da família, são o sustento da família, são a coluna da família. Muitas mulheres que, às vezes, vivem sozinhas, só com os filhos, ou solteiras, ou, sei lá, estão separadas, viúvas, não sei por que motivo. Às vezes o homem não está na casa e a mulher tem que ser o sustento da casa, tem que ser o esteio. Então, às vezes, a própria mulher é super exigente consigo mesma.
Mas, gente, olha, perfeição não existe. E você, mulher, você é a primeira pessoa que precisa parar de se cobrar tanto e precisa se libertar, jogar fora as pesadas correntes que te prendem e te impedem de caminhar nessa linha do equilíbrio de forma tranquila e harmônica. Eu acredito que isso que eu estou falando aqui seja a realidade de muitas mulheres que estão aqui assistindo. Faz sentido, porque todas nós passamos por isso, né? Qual mulher que não está sempre às voltas com a culpa por não estar, hipoteticamente, dando a atenção para a família que deveria dar? Qual a mulher que não sente culpa porque às vezes está dando mais atenção para a família e não consegue dar para o trabalho a atenção que deveria dar? Qual a mulher também que não sente culpa por não conseguir ter um tempo de autocuidado, ter um tempo para fazer as suas coisas, as coisas que são prazerosas para ela, que são necessárias, autocuidado, etc. Então você há de me perguntar, né? E como fazer tudo isso? Como se equilibrar em cima dessa corda bamba, em cima desse fio, né? Que a gente leva ao longo da vida. Todas essas inquietações, todas essas reflexões que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, relacionadas às nossas escolhas de vida, elas nos trazem muitas reflexões. Por exemplo, muita mulher pensa, vou casar ou vou viver bem sozinha? Vou ter filhos ou não vou ter filhos? Vou prestar um concurso público para me ter estabilidade financeira ou vou empreender, ter o meu próprio negócio? Vou trabalhar fora ou vou ser mãe e esposa e dona de casa em tempo integral? Tudo isso fica martelando a cabeça da mulher. As escolhas, elas fazem parte da vida. Muitas vezes as escolhas são difíceis, minha gente. Não é fácil fazer determinadas escolhas. Tem escolhas que nós temos que fazer que implicam em renunciar a alguma coisa. Muitas vezes, quando a gente faz uma escolha, a gente está renunciando uma outra coisa para ganhar uma terceira coisa. Então, às vezes, a gente renuncia de um lado e ganha de outro. Por isso, é sempre bom você se perguntar com sinceridade: qual é a minha verdade? Qual é o meu desejo? Daí a importância do autoconhecimento, como eu bato sempre nessa tecla. O autoconhecimento vai te dar condição de você saber o que você quer da vida, os seus propósitos, seus desejos. E sem esse autoconhecimento vai ficar muito mais difícil você fazer escolhas e tomar decisões acertadas. A pressão que existe da sociedade para que as mulheres façam uma escolha entre a carreira profissional de sucesso ou a maternidade é uma crença antiga que não faz mais sentido nos dias de hoje. Porque se a gente utilizar o bom senso, se a gente fizer escolhas conscientes, lúcidas, as duas coisas podem caminhar juntas. Tanto o trabalho quanto a vida pessoal e familiar podem caminhar juntas em equilíbrio e em harmonia. Cada vez mais, o que se percebe é que as mulheres maduras querem desfrutar de liberdade de fazer o que desejam da sua vida. Porque quando elas chegam na maturidade, elas já têm filhos crescidos, elas já têm uma certa estabilidade financeira, já estão com a sua definição profissional, a maioria delas, não são todas, né? Então elas querem desfrutar de liberdade, querem se divertir, querem aproveitar a vida e não só ficar presas a agendas, a horários, a programas, né? E eu vejo que o empreendedorismo está muito presente nessas escolhas da mulher. Vejo muitas mulheres empreendedoras que têm o seu negócio próprio, conseguindo conciliar o seu empreendimento com a sua vida pessoal, com a família, com filhos, com a maternidade, com o envelhecimento, com as suas emoções, porque o empreendedorismo, né, criar um negócio, movimentar um negócio, tem muito a ver com a maternidade, gente. Criar um negócio é como uma gestação, é trazer algo novo à vida. Então, para muitas de nós, a realização profissional é tão importante quanto a maternidade. Não é uma competição entre uma coisa e outra. As duas coisas podem caminhar juntas e em harmonia e em equilíbrio, tá? Eu quero deixar com vocês 7 diretrizes que vão guiar vocês nessa questão do equilíbrio entre o envelhecimento, a sua vida profissional, suas emoções, sua família, etc.
tá? Vou dar 7 diretrizes aqui para você conciliar todas essas coisas, todas essas demandas, todas essas solicitações da sua vida. A primeira diretriz é que você deve definir prioridades, o que é prioridade para você, e você deve dizer não, aprender a dizer não ao que você não quer, ao que você não precisa, àquelas coisas que não acrescentam nada para você, àquelas pessoas que ficam tentando te explorar, te sugar. Então você precisa definir prioridades e aprender a dizer não. Segunda diretriz, você precisa fazer escolhas conscientes, escolhas lúcidas. Não é deixar a vida te levar, né? Deixar a vida escolher por você. Você que precisa fazer escolhas conscientes. E essas escolhas conscientes devem ser de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Não deixa as coisas irem se acumulando e as coisas irem crescendo e virar uma bola de neve e a vida te levando, porque assim você não tem o controle do fio, do equilíbrio, tá? Terceira diretriz que eu dou para vocês para equilibrar essas questões do envelhecimento, da carreira, das emoções e da família, é planejar e estabelecer metas. Procure estabelecer metas administrando o seu tempo, considerando o tempo do seu dia, da sua semana e do seu mês, né? Eu não sei vocês, mas eu uso agenda, eu tenho agenda. Tem gente que gosta do planner, de quadro de aviso e fazendo um planejamento ali com post-it das suas atividades, das suas prioridades. Você tem que encontrar o seu modo de fazer esse planejamento, seja com agenda, seja pelo celular, seja no papel, seja no quadro de aviso, seja com post-it. Você tem que descobrir a sua maneira de fazer esse planejamento e administrar muito bem o tempo do seu dia, da sua semana e do seu mês. Assim você vai ver como as coisas vão fluir melhor. Quarta diretriz para esse controle: tirar um tempo para fazer o que te dá prazer. Por exemplo, ver o pôr do sol, ver um filme, estar com quem você ama, fazer contato com a natureza, ouvir música, ter um hobby, orar, meditar, ler. Enfim, a lista é grande, né? Você escolhe aquilo que é uma coisa que te dê prazer e separe um tempo todos os dias para você fazer um pouquinho daquilo, toda semana, para você se abastecer. Quinta diretriz: autocompaixão e autoestima. É você diminuir um pouco a cobrança, a autocobrança, a autoexigência e diminuir essa culpa que nos persegue, né? Essa culpa por não estar dando conta de tudo, essa cobrança porque tem que dar tudo, tem que estar 100% o tempo todo. Olha, isso não é possível, gente. Isso é impossível. Alguma coisa fica sem atenção, alguma coisa não fica 100% e a gente tem que conviver com isso. E tá tudo bem aceitar nossas vulnerabilidades, aceitar nossas fraquezas, aceitar que nós não temos que dar conta de tudo 100% do tempo. Sexta diretriz para esse equilíbrio entre envelhecimento, trabalho, família, questões emocionais, é criar uma rede de apoio. Nós precisamos de uma rede de apoio. Essa rede de apoio podem ser seus parentes, seus familiares, né, fora da família nuclear. Pode ser uma tia, uma prima, sua mãe, sua comadre. Pode ser seus amigos, pode ser seus vizinhos, pode ser os seus padrinhos de casamento, pode ser os padrinhos dos seus filhos. Enfim, você precisa de uma rede de apoio para te auxiliar nos momentos de maior pressão, né? Uns auxiliam os outros. Você cria sua rede de apoio e pede ajuda quando você precisar, e você também seja participante da rede de apoio de outras mulheres e ajude outras mulheres quando elas estiverem pressionadas e precisando de apoio também, né? E a sétima diretriz é colocar o autocuidado como uma prioridade. Não deixar o autocuidado em último plano, né, no final da fila. Porque só você tendo um bom autocuidado é que você vai estar em condições de cuidar bem das outras pessoas. Cuidar da gente em primeiro lugar não é uma atitude egoísta. Às vezes nós confundimos o significado da palavra egoísmo. Quando nós estamos com o nosso autocuidado em dia, nós temos mais condições de dar apoio para a nossa família, de sermos carinhosas e de nos divertirmos com eles, passar
tempo precioso com eles, porque nós estamos abastecidas, nós estamos nutridas, nós estamos satisfeitas. E cuidar da carreira também é uma forma de cuidar da família. É um cuidado indireto que você está dando à família. Já parou para pensar nisso? Que cuidar da sua vida profissional também implica, é um cuidado indireto que você está dando à família? Porque é através do seu dinheiro que você ganha com o seu trabalho que você vai dar conforto para sua família, você vai proporcionar bens materiais, você vai proporcionar passeio, diversão, etc. Então, você precisa primeiro cuidar de você para então você estar bem para cuidar dos outros da sua família. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a mulher está bem, está se sentindo produtiva, está alcançando vitórias pessoais, superações, com certeza o seu relacionamento com os filhos e com o esposo vai sair ganhando. Isso vai se refletir na sua família. Por outro lado, se você está frustrada porque não conseguiu seguir o seu propósito profissional, você certamente será uma mulher insatisfeita, mal-humorada e muitas vezes descarregando essa insatisfação sobre os seus familiares. Durante a pandemia mesmo, eu atendi um casal com essa demanda. Ela teve um bebê durante a pandemia, teve que parar de trabalhar para ficar por conta do bebê e tinha mais uma filhinha pequenininha e o marido continuou trabalhando. Mesmo na pandemia ele trabalhava em home office. E ela ficou assim super frustrada por não estar conseguindo voltar para o mercado de trabalho e começou a descontar no marido. Começou a descarregar a frustração dela, a insatisfação no marido e nas crianças. Até que o relacionamento conjugal deles ficou assim tão desgastado que eles vieram me procurar pedindo ajuda para as questões conjugais. Mas aí a gente vai conversando, vai pesquisando, vai assuntando e a gente verificou isso, que ela estava assim uma mulher super insatisfeita, super frustrada porque não estava naquele momento conseguindo mudar, voltar para o mercado de trabalho e estava então descarregando toda essa insatisfação em cima da família. Então não se culpe, tá, por não dar conta de tudo. Pense em como você está se sentindo agora no seu papel de mulher madura, se defrontando com as mudanças do envelhecimento. Pense em como você está lidando com as suas questões profissionais e ainda tendo que gerenciar muito bem as suas emoções, né? Nós não podemos abrir mão do gerenciamento das nossas emoções. E também não tem como terceirizar, não tem como deixar isso na mão de outra pessoa. Nós precisamos lidar com as nossas emoções. Nós, mulheres maduras, mães e profissionais, estamos mostrando que há novas formas de alcançar afeto e sucesso. Não é só sendo mãe, não é só sendo esposa e dona de casa que nós vamos conseguir afeto e sucesso. Nós estamos descobrindo que podemos conseguir afeto e sucesso de muitas outras maneiras, através do trabalho, através dos hobbies, através da diversão, através das aventuras. Olha, eu vou contar para vocês, essa semana que passou, lembra que eu falei para vocês que ia fazer uma viagem, que ia pedalar lá na Costa do Descobrimento, na Bahia, né? De Prado, fomos de Prado até Trancoso pedalando, deu um total de 140 quilômetros, mas não foi tudo num dia não, foi distribuído em 5 dias. Mas assim, foram inúmeras aventuras e tinham muitas mulheres, 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais. E foi assim uma semana de muitas aventuras, de muitas superações. Então nós temos que dispensar tempo para isso. Nós temos que nos proporcionar essas aventuras, essas superações, porque isso é uma nova forma que as mulheres estão encontrando de alcançar afeto, sucesso e nutrição emocional. O que importa é nós estarmos inteiras em tudo que fazemos. Se estivermos em casa, nós estaremos inteiras em casa, 100% com a família. Então, se estivermos no trabalho, nós estaremos 100% no trabalho, inteiras no trabalho. A qualidade de tempo que nós passamos com a nossa família importa mais do que a quantidade. De nada adianta você passar uma grande quantidade de tempo com a sua família, mas estar mentalmente ausente, preocupada com as questões do trabalho, preocupada com as suas emoções, insatisfeita com a forma como a sua vida pessoal está sendo conduzida. Então, se você está feliz com as suas decisões, com certeza isso vai respingar na sua família, isso vai refletir na sua família. Então procure se satisfazer, procure se nutrir, procure se abastecer, dispense autocuidado a si mesma. Dúvidas sempre surgirão, né? Inquietações sempre surgirão.
Momentos em que nós não vamos conseguir dar conta de tudo, sempre acontecerão e nós temos que lidar bem com isso. Tá tudo bem a gente não lidar bem com tudo, o 100% do tempo. Perfeição não existe. Saber conviver com isso é um grande alívio. Nos desobriga de perfeccionismo, nos desobriga de estar gastando energia, nos esforçando para que tudo dê certo 100% do tempo, né? Então, o principal de tudo é o equilíbrio, encontrar equilíbrio nessas várias demandas da nossa vida, ter planejamento e ter destreza para lidar com as várias solicitações, né? Solicitações que vêm de todos os lados sobre a vida da mulher. Eu digo o seguinte, eu não me sentiria realizada sem a minha família, mas também eu não me sentiria realizada sem as minhas conquistas profissionais que eu tive até hoje. Então, para mim, é muito gratificante essa vida de mulher equilibrista, né? Essa vida de estar segurando daqui, apoiando ali, um pé para frente, um pé para trás, e segura, e equilibra, e joga para cima, e pega com a outra mão. Então, assim, é um verdadeiro malabarismo, mas isso é divertido. Para mim, isso é o retrato, né? A metáfora perfeita da vida da mulher. Não tem outra metáfora mais perfeita. Uma mulher malabarista, né? Que está em cima de uma corda bamba, de um fio, caminhando, não pode cair e também não pode deixar cair as inúmeras coisas que estão nas mãos dela, né? Ao seu alcance, no seu ombro, na sua cabeça. Então ela tem que ir conciliando aquilo tudo ali para tudo dar certo e ela caminhar nessa corda bamba e ir obtendo sucesso. Então, meninas, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agora eu quero ouvir vocês. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse tema de hoje? Sobre as suas dificuldades para equilibrar todos esses papéis, todas essas demandas? O que vocês me dizem sobre isso? Vocês estão sendo bem-sucedidas nesse equilíbrio? Eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui assistindo são mulheres que vivem essa realidade de estar se equilibrando entre os vários papéis, entre os vários compromissos, entre as várias tarefas, entre os vários relacionamentos, as várias pessoas. E eu quero saber como vocês estão saindo aqui. Olha, eu e minha bicicleta é a Vera que está falando. Achei excelente. A dificuldade existe sempre. Vivemos na corda bamba. Mas a questão de sermos prioridade é essencial. Isso aí, Vera, é isso aí, né? Lembra daquela recomendação que dão nos aviões, né? Que se tiver uma pane no avião, vão cair as máscaras de oxigênio. Então, que é para, se você tiver com uma criança ou com um idoso ou uma pessoa vulnerável, é para você primeiro colocar as máscaras em você, para depois você colocar as máscaras nos outros. Porque só quando você está abastecida de oxigênio e está lúcida, você vai poder ajudar outra pessoa. Se você deixa para colocar a máscara no outro primeiro e para você por último, você pode ficar sem oxigênio e sem lucidez. A falta de oxigênio no cérebro vai te tirar a lucidez, o raciocínio lógico e te atrapalhar de conduzir ali a situação com pessoas que dependem de você, crianças ou idosos ou outras pessoas vulneráveis, tá? Giovana, você falou sobre ter dias que não queremos alguma coisa naquele dia por cansaço ou porque não deu mesmo para fazer. E eu já cheguei a achar que eu tinha algum problema por sentir assim ou não conseguir fazer. Nada, você não tem problema nenhum. Deixa eu contar um caso para vocês, né? Teve um grupo de mulheres que mulheres maduras, resolveram fazer uma viagem para o exterior sem os maridos, né? Uma coisa assim, um programa só de mulheres mesmo, Clube da Luluzinha. Então os maridos ficaram no Brasil pensando, ai meu Deus, essas mulheres vão sozinhas para a Europa, elas vão arranjar namorado lá, elas vão nos trair, elas vão cair na gandaia porque nós não estamos juntos. Mas o que aconteceu foi o seguinte, as mulheres foram para o exterior, ficaram lá num hotel bacana e compraram champanhe para celebrar o fato de poderem ficar 10 dias sem ter que transar. Porque elas não estavam interessadas em ter aventuras fora do Brasil, elas não estavam interessadas em trair os maridos, elas queriam só um pouco de descanso da transa. Vocês estão me entendendo? Me faz um sinal aqui se vocês estão me entendendo.
E tem hora que a gente não quer, gente. Tem hora que estamos cansadas, tem hora que nós estamos noutra vibe, noutra perspectiva, né? E às vezes o esposo não entende isso. Vocês estão me compreendendo? Dá um ok aqui se vocês estão me compreendendo. Tem alguém aí jogando uma risadinha pra cima, não é? Então, assim, os maridos ficaram aqui no Brasil preocupados se as mulheres iam arranjar outro namorado lá, arranjar e trair, e elas aqui bem comemorando a liberdade de poder ficar 10 dias só passeando, só curtindo, fazendo compras, tirando fotos, né? Mas assim, não estavam nem um pouco preocupados em arranjar outra pessoa, porque elas estavam querendo cuidar de si mesmas, né? Então, eu te entendo, Giovana, eu te entendo perfeitamente, eu acredito que as meninas que estão aqui também te entendem, porque é desse jeito, não se sinta única a achar que isso acontece só com você, porque isso não acontece só com você, e a gente precisa assumir isso. Olha, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansada, vamos guardar esse programa para outro dia, vamos reservar uma outra data, né? Hoje não dá, hoje eu já fiz tantas coisas, né? Já trabalhei, já cuidei da casa, cuidei dos filhos, já fiz compras, tanta coisa, agora não tenho mais energia para o sexo. E tá tudo bem, gente, o marido tem que entender isso, porque se você tiver um marido que não entenda isso, pelo amor de Deus, né? Aí você precisa rever essa relação.